Oi, gente. Tudo bem com todos vocês? Então, eu espero que sim. E eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco sobre o testemunho forte do pagamento de uma dívida, onde Deus me ajudou a estar pagando, quitando uma dívida. E eu quero nesse vídeo, né, deixa eu arrumar aqui, eu quero aqui nesse vídeo estar compartilhando com todas vocês sobre esse testemunho forte desse pagamento dessa dívida. E para mim foi um marco na minha vida, no ministério, serviu como lição. E eu quero aqui gravar esse vídeo para compartilhar mais uma vez. Tem chegado muitas pessoas novas aqui no canal, quero dar boas-vindas. Que Deus abençoe a todos vocês e agradecer a vocês que assistem até o final, que compartilham. Muito obrigada. E eu quero aqui, antes de começar a falar, eu quero tá perguntando a você como é que você está bem? Se você não estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Então vamos lá, o testemunho. Esse testemunho, irmãs, ele serviu muito de lição na minha vida como um todo, porque eu não era cristã nessa época, eu não tinha Jesus, não era cristã. E nesse tempo, uma amiga próxima, né, havia me convidado. Na verdade, ela não era, resumindo, ela era uma amiga, uma pessoa que havia me convidado, eu estava na casa de uma outra pessoa, e essa pessoa que se tornou minha amiga depois, ela me convidou, nós nos conhecemos nesse dia, e ela falou, você é de tal lugar, sim, vamos lá no culto e tal. E ali, eu fui nesse culto, e uma coisa marcante, né, que essa amiga falou, que os pastores, né, os líderes dessa obra, eram muito usados por Deus, eram pessoas muito usadas, né, pelo Senhor. E ali nesse dia, ela ficava insistindo muito para eu ir, insistindo muito, irmãs, insistindo muito para eu ir. E para eu me livrar daquela situação, nós não éramos nem amigas nessa época. Eu conheci, ela pegou meu número e naquele tempo não tinha o WhatsApp, era SMS. E ali, para terminar com aquela importunação, resolvi ir. E ela disse para mim que os pastores eram muito usados por Deus, muito usados pelo Senhor. E ali eu fui também para ver se eles realmente eram usados por Deus. Nessa época eu estava passando por um grande desafio na mente, minha mente estava, mas eu não tinha falado nada com ninguém, mas a minha mente estava um pouco, estava com dificuldades na mente, precisava organizar um pouco os pensamentos, estava um pouco desorganizado, estava desorganizado, irmã, que eu estava numa situação muito difícil. E ali, irmãs, eu fui nesse culto. E fui também para ver, porque ela falou assim, eles são muito usados por Deus. E eu sentei lá atrás. Aí no final a pastora lá, né, a missionária na época, falou, essa jovem aí, isso já tem anos, irmã, já tem bastante anos isso. Essa jovem. E ali eu, sentada lá atrás, você, tá acontecendo isso. Aí aquilo me espantou. Eu falei, realmente são usados por Deus. Foi Deus que mostrou mesmo. E ali eu gostei dos mistérios, uma igreja assim pequenininha, pertencente a esse movimento neopentecostal, muito pentecostal, uma igreja que valorizava
muitos dons espirituais. E ali eu fui ficando ali. E fui ficando ali foi o momento de libertação. Deus foi me libertando, Deus foi me limpando. Ali foi onde Deus me deu ferramentas espirituais. Ali foi onde eu fui tratada nesse início, irmãs. Foi uma obra muito linda que Deus fez comigo naquele momento de limpeza, de libertação. A palavra certa é essa, libertação. Eu me lembro assim de um fato marcante, né? Quando eu estava assim bem no início, indo nessa igreja. Eu me lembro de uma certa feita me arrumando para ir para o culto. E o inimigo furiosamente falou: você não vai para a igreja. Eu falei: eu vou para a igreja. Eu não sei, irmãs, se vocês vão crer, né? Ele se manifestou me arrumando em frente ao espelho. Ele falou: hoje você não vai. Eu falei: eu vou pro culto. Você não vai. Eu falei: eu vou pro culto. Naquela época eu tinha um outro carro. E eu me lembro assim de ameaças no meu banheiro, me arrumando, de ameaças. Ele me ameaçando. Eu tive que ligar para uma amiga, uma pessoa de oração, e pedir oração e intercessão para Deus me guardar para eu conseguir chegar no culto na igreja, para não sofrer nenhuma retaliação no meio do caminho. Mas desse jeito. Então assim, aí fui ficando ali naquela igreja, foi um momento muito especial na minha vida e serviu de muita experiência, porque eu era muito imatura, nova na fé, neófita, imatura mesmo, precisava amadurecer ao longo dos anos, como a gente vai amadurecendo ao longo dos anos. E esse pastor, essa pessoa que estava lá de frente na obra, ele me pediu para eu comprar acho que era um microfone, isso. Ele pediu para eu comprar um microfone para a igreja, porque me parece que os microfones que eles estavam usando era emprestado. Eu sei assim, que ele me pediu se eu poderia tirar no cartão em 3 vezes, eu disse que sim. Fomos lá na loja, ele escolheu, ele comprou junto com essa minha amiga. E ali, irmãs, ele realmente pagou as 3 parcelas. E eu nova, muito imatura. E ali passou mais uns meses, eu fiquei lá nesse lugar, foi quase um ano, depois fechou. E ali, irmãs, passaram-se longos meses e cada vez mais o trabalho enchendo, o trabalho assim explodindo, irmãs. E ali foi enchendo, e eu lá. E esse líder, depois ele me pediu novamente para que eu pudesse fazer uma outra compra, mas era de grande valor, para uma loja que eles iriam abrir. Ele ia se casar, né? Esse pastor, ele ia se casar juntamente com essa missionária na época, e eles queriam o trabalho deles, para eles, né? Se manter independente da obra. E aí me pediram se eu poderia tirar materiais, coisas para arrumar a loja. E eu falei sim. Fui lá na loja, tem uma loja que eu ia muito, que uns meses anteriores, né, eu havia feito muitas compras para arrumar aqui a minha casa, enfim, mas... Então o dono lá dessa tal loja já me conhecia mesmo, porque eu estava lá toda semana, porque, como vocês sabem, a obra sempre falta alguma coisa, o pedreiro fala, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar, então... Eu já estava conhecida nessa loja. Estava conhecida, irmã Raquel? Já estava conhecida nessa loja que fica assim bem para lá. E ali, irmãs, eu sei que eu fui lá, ele fez os pedidos lá dos pisos, do que precisava, deu um valor alto. Olha só, irmãs, como serve de experiência, eu alerto vocês. Deus, ele dá sinais, viu? Deus, ele dá sinais. Eu me lembro que quando ele falou comigo, eu parei, pensei, ainda perguntei a um familiar meu. Eu fiquei assim, meio em dúvida, porque era uma compra muito alta. E ali aquele familiar meu
concordou. E olha como Deus, irmãs, Ele dá sinais e a gente precisa estar atenta aos sinais de Deus, que Deus Ele nos dá. Eu me lembro que na loja, eu fui para passar o cartão, irmãs, o cartão não passou. Isso nunca havia acontecido. Ali já era um sinal de Deus, era para eu ter parado por ali. Ó, viu, o cartão não passou, então não vou comprar. Simples assim, mas Deus estava querendo me dar livramento. Mas pelo fato de poder ajudar, né, um servo de Deus, um líder na época, né, um pastor. E olha, irmãs, sem maturidade, sem... Eu sei que, irmãs, ali eu não me lembro se eu voltei. Eu não lembro, irmãs, se eu voltei em casa ou se o dono da loja liberou a tal compra, porque como eu estava lá, o dono lá da loja, até um branco assim, tipo alemão, ele, né, o dono lá, é um branco louro, ele olhou para mim, quem é essa comprada? Aí ele mesmo, ele já falou, não, pode mandar entregar no endereço, depois ela vem aqui e passa o cartão. Ainda foi assim, mas pela confiança. Foram, entregaram lá o endereço. Qual é o endereço? Aquele mesmo endereço, ele ainda falou assim. Aí eu falei, não, esse é outro endereço, justamente para entregar lá na tal loja. Irmãs, resumo, ele não pôde pagar. Eu creio que mais outras coisas estavam acontecendo. Ele não pôde honrar com compromisso, eu fiquei com aquele compromisso. Meu nome foi protestado e o sentimento que eu tenho hoje é de gratidão por ter passado por essa experiência, porque serviu de lição e contribuiu para a minha maturidade, né? Hoje eu já tenho outro tipo de conduta e comportamento. E ali, irmãs, eu fiquei com aquela dívida durante anos. Perdi o cartão de crédito e ao longo dos anos eu fui orando, pedindo a Deus para eu quitar aquela dívida, para quitar aquela dívida. Irmãs, foram longos anos, não foi uma coisa assim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Foram longos anos e assim, foi muito ruim. E eu não tive como honrar com esse compromisso, porque logo depois dessa situação, as portas se fecharam e eu fiquei nessa situação durante longos anos e ele não pagou nenhuma, irmãs, nenhuma. Simplesmente a loja que abri, ele não conseguiu abrir, ele não abriu. Depois, passou uns tempos depois, essa pessoa, né, até ela se casou com ele. Veio na minha casa, me pediu perdão, né, veio, irmã Raquel, veio aqui, me pediu perdão. Mas só veio assim, me pediu perdão e ali aconteceu isso. Depois, posteriormente, encontrei com ele. O fato é que aconteceu essa situação e eu fiquei com meu nome protestado, o nome desse jeito, dessa forma. E a moça lá do banco, quando me ligava, eu atendia. E no início da minha caminhada eu nem atendia. Depois Deus foi ministrando no meu coração e eu fui aprendendo. Aprendi, né? Depois, longos anos depois, com o Thiago Brunet, que eu já falo aqui no canal, que nós devemos atender as pessoas e dar um posicionamento para essas pessoas, porque o fato também de rejeitar, isso também bloqueia a prosperidade. Eu fui lendo, fui tendo ciência, fui aprendendo mais como que funcionam as dívidas no mundo espiritual. E ali, irmãs, depois o tempo foi passando, eu fui me equilibrando, fui cortando alguns gastos desnecessários e fui conseguindo juntar dinheiro para poder honrar com esse compromisso. E ali, irmãs, se passaram longos anos e esse compromisso ele foi honrado
E o nome do Senhor, ele foi o quê? Glorificado nessa causa, nessa situação. E eu paguei, acho que foi o quê? Foi em 3 parcelas, né? A moça, quando me ligava, eu falava assim, ó, eu tô devendo vocês, eu sei que eu tô devendo, mas em nome de Jesus eu vou pagar tudo a vocês. Eu não quero ficar assim, em dívida, eu vou pagar vocês, eu sei que eu tô devendo. E ali ela fazia a proposta e eu ainda tá fora da minha possibilidade. E ali eu falava, né, olha, eu vou pagar o que eu devo, o que eu comprei, o que no caso era a dívida. Falei para ela, né, para a moça, que eles jogam muitos juros em cima. Olha, eu vou pagar vou pagar o justo, a compra. Eu não vou ficar pagando os juros que vocês estão colocando, né? E ali, irmãs, passaram-se longos anos, ali eu fui juntando dinheiro, fui juntando aos pouquinhos, de pouquinho, irmãs, de pouquinho, né? De pouquinho. Porque tem pessoas que falam assim, ah, irmã Raquel, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida. Mas às vezes você olha para a pessoa tá com celular novo, a pessoa tá com roupa nova, a pessoa tá com bolsa nova, tá com sapato novo, às vezes sem necessidade. Só pelo prazer de comprar. Toda semana tá no salão, toda semana tá fazendo unha. Então, quando você vai somar tudo isso, dá um valor que aquilo dali já dá para resolver uma pendência. Já dá, irmãs, para resolver uma pendência. Então, tudo assim, né? O que é importante. Outra coisa, irmãs, a dívida no mundo espiritual, ela traz peso. Toda dívida, ela traz peso no mundo espiritual. Irmã Raquel, a dívida, ela traz muito peso no mundo espiritual. Por isso que existem vidas de pessoas que não prosperam por conta das dívidas. Tem gente que deve cartão de crédito, deve agiota, deve não sei o que, deve não sei o que lá. Primeira coisa, tenta resolver isso. Tudo de uma vez a pessoa não consegue, mas elimina uma coisa. Não, esse mês só vou pagar, por exemplo, né, o cartão. Vai lá e quita. Se não puder pagar tudo, parcela, não sei, faz um acordo, resolve uma coisa de cada vez. E ali no segundo ou no terceiro mês, eu até sugiro você ter um caderninho. Mas tem gente que não sabe nem quanto que ganha. Lamentavelmente. Tem gente que... Mas tem situações, tem cada caso que só misericórdia. A pessoa não tem noção do quanto que ganha, quanto que tá devendo. Aí fica até ruim de Deus ajudar uma pessoa dessa, porque é uma pessoa que a finança dela, a pessoa não tem o trabalho de sentar e de listar quanto que tá devendo. Como que Deus vai agir assim? Até para pedir para orar, não sabe nem. Mas Deus é Deus de detalhes. Senhor, eu quero isso, eu quero quitar isso, eu preciso pagar isso. Quanto que é, minha filha, meu filho? É X reais. Acabou. Senhor, eu tô com essa dívida aqui no cartão, quero pagar em 3 vezes, para mim tá bom. Abre lá o coração da pessoa, que a pessoa vai aceitar, e eu tenho isso aqui, são X. Pasmem todas vocês, tem gente que não sabe quanto que tá devendo, não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que dá as contas comuns totais do mês. Tem gente que não sabe quanto que gasta no supermercado. Irmãs, tem gente que não sabe, não sabe. Não sabe, irmã Raquel, não sabe. E tem gente que não tem um pingo de senso de responsabilidade. Sai comprando, ah, Deus proverá. Não, irmãs. Aí depois vem, ah, ora por mim que o diabo, o inimigo tá, o devorador. Irmãs, às vezes não é nada de devorador, é má administração financeira. Então, assim, em nome de Jesus, amada igreja, dessa forma. Então, assim, graças a Deus eu consegui quitar, Deus me ajudou, foi muita oração mesmo, irmãs. E ali, aquela dívida foi paga e paguei, foram em 3 parcelas no banco. Como eu já tinha esse valor guardado,
Não era muito, era pouco, mas aí a moça parcelou para mim. A senhora pode dar uma entrada de X reais e depois fica mais outras duas. Eu sei que no total foram 3, irmãs, e ali, ai, com muita alegria, e eu consegui pagar e o nome do Senhor foi glorificado, amém? Fiquei muito feliz de ter pago essa dívida e logo uns tempos depois, irmãs, alguns meses depois, eu precisei desse banco para resolver uma situação. E se eu tivesse com esse débito, com essa dívida lá, eu não ia conseguir resolver. Então, Deus, ele já vê o futuro e ele faz tudo certo. E também assim, porque eu procurei ali, pedindo a Deus sabedoria, me equilibrar, guardar e pelo menos fazer uma proposta. Eles aceitaram, amém? Então, eu espero que tenha servido de edificação, que Deus abençoe, paz.